Tchau, Marcos Cardoso. Até amanhã. Uma ótima tarde para você que está em casa e confere agora os destaques desta edição. O Sindicato dos Médicos do Piauí quer acabar com a influência política na remoção de profissionais do interior do estado para a capital. Nós criamos alguns critérios que visam evitar a interferência política nas transferências desses médicos, que muitas vezes vêm do interior para a capital sem nenhuma necessidade. Precisamos ter resolutividade lá em Picos, lá em São Raimundo Nonato. Polícia Civil dá cumprimento a mandados de prisão preventiva dos acusados na Operação Cargas. Mesmo sem avanço de reajuste salarial, motoristas e cobradores de ônibus decidem não realizar greve em Teresina. Não vai haver paralisação até quarta-feira, né? Aqui a gente avaliou que não é ainda necessário a gente fazer nenhum movimento nesse sentido. Mais de 300 mil pessoas aqui no Piauí não justificaram o voto nas eleições. E a equipe do River ganha reforços que garantem ajudar o Galo a somar em mais um piauiense. O grupo é bem unido, acho que essa briga por posição vai ser bem sadia. Posso dizer que vai ter um cara guerreiro, um cara esforçado que vai fazer de tudo para dar sempre o melhor para a equipe. Essas e outras informações agora no Dia News, primeira edição. Ao não justificar o voto, os eleitores podem ser impedidos de realizar vários serviços, desde tirar a carteira de identidade até mesmo não conseguir realizar matrículas no ensino público. Aqui no Piauí, mais de 300 mil pessoas se encontram nesta situação. Após as eleições, quem não votou teve um prazo de 60 dias para justificar. E muita gente deixou de se regularizar com a Justiça Eleitoral. Mais de 300 mil piauienses não justificaram o voto, como David, que precisou ir ao cartório eleitoral para não ter problema na matrícula da escola. Eu não estava aqui em Teresina não, e nem fazia questão de justificar, para não precisar desse documento para fazer minha inscrição no Instituto Federal, só por esse motivo eu justificar, senão não tinha nem fazer questão desse documento. O juiz eleitoral determina a multa, que pode ser de 3% a 10% do valor do salário mínimo, e quem não pagar pode ser prejudicado. Ele sofrerá sanções se ele não apresentar o documento de quitação junto à Justiça Eleitoral. Essas sanções são as mais variadas. Se, por exemplo, o eleitor é estudante, ele não poderá fazer a matrícula ou a rematrícula em escola oficial ou em escola fiscalizada pelo governo. Poderá também não levantar dinheiro de empréstimo junto aos bancos oficiais, certo? Poderá ainda deixar de retirar ou pedir a expedição de carteira de identidade. O passaporte também, ele não poderá requerer a expedição do passaporte, de tal maneira que as sanções são bem variadas. Para não ter problemas nas documentações, quem não justificou precisa ir ao cartório eleitoral da sua cidade. Deve comparecer ao cartório eleitoral da sua respectiva zona e fazer esse requerimento ao juiz. É claro que esse procedimento deve estar instruído, os documentos da pessoa, os documentos pessoais que identifiquem o eleitor, identidade, título eleitoral e assim por diante. Mas deve ser requerido no cartório eleitoral da zona do eleitor. O governo do estado publicou novas faixas de desconto para quem antecipar o pagamento da cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Os descontos para quem pagar até 31 de janeiro pode chegar a 24%. Descontos que chegam a 24% para quem antecipar o pagamento da cota única do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Os descontos foram regulamentados através de decreto publicado pelo governo do estado. Nós buscamos no país, quase todos os estados do Brasil cobram o IPVA em janeiro e fevereiro. No Piauí, ele é escalonado até o mês de outubro, né? Então, o estado resolveu fazer um desconto maior para incentivar o pagamento nos 2 primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro.
Segundo tabela divulgada pela Secretaria de Fazenda do Piauí, proprietários de carros com placas final 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 que optarem por antecipar o pagamento da cota única em janeiro terão desconto variando de 16% a 24%. Quem deixar para fevereiro, os descontos vão de 16% a 23% para veículos com placas de final 3 a 0. É concedido 1% a mais a cada mês de antecipação do pagamento. A tabela de pagamento do IPVA ela vai de janeiro a outubro, de acordo com o número final da placa do veículo. Então, um veículo que tem a placa 2, ele vai poder pagar o IPVA dele em fevereiro com desconto de 15% que a lei já prevê, ou se ele resolver pagar agora em janeiro, ele vai ter um desconto de 16% e sucessivamente aumentando o desconto de acordo com o tempo da antecipação do pagamento. Com a medida, o Piauí passa a conceder, sem restrição ao usuário, o maior desconto na cota única do IPVA do país. Os descontos valem para o mês de janeiro e fevereiro. No mês de março, o percentual volta a ser de 15% para todos os veículos. Atrasar o pagamento ou deixar de pagar o imposto gera multa e juros para os proprietários dos veículos. Caso não haja o pagamento até aquela data em cota única, ele pode ser pago de forma parcelada no mês da placa e nos 2 meses subsequentes. Se não houver esse pagamento, o contribuinte vai incorrer em juros e multas, conforme prevê a legislação. O Sindicato dos Médicos do Piauí encaminhou um indicativo de projeto de lei à Assembleia Legislativa com propostas destinadas a acelerar a interiorização da saúde pública aqui no estado. Levantamento do Ministério da Saúde mostra que cerca de 70% dos médicos estão nas capitais brasileiras. O sindicato estuda medidas para evitar a influência política na transferência de médicos concursados para o interior e também incentivar a permanência dos profissionais pelo Estado. Nós criamos alguns critérios que visam evitar a interferência política na transferência desses médicos, que muitas vezes vêm do interior para a capital sem nenhuma necessidade. Precisamos ter médicos, nós precisamos ter resolutividade lá em Picos, lá em São Raimundo Nonato, lá em Corrente, em Bom Jesus, em Floriano, enfim. Semelhante aos magistrados, os médicos propõem a criação de uma gratificação de estímulo à interiorização, que seria proporcional à distância do município do interior para a capital. Nós criamos critérios, que vão incentivar os médicos a ficar no interior, que é a gratificação de estímulo à interiorização, a GEI, que é proporcional à distância. E ela vai desaparecer na medida que esse profissional vai se aproximando da capital. E criamos um critério para que as remoções sejam feitas baseados em concursos de remoção, com ampla transparência, com editais, priorizando a antiguidade. O dado é do Ministério da Saúde. Cerca de 70% dos médicos brasileiros estão lotados nas capitais espalhadas por todo o país. Na tentativa de reverter esta situação e incentivar a interiorização da profissão, é que o Sindicato dos Médicos do Piauí tem uma proposta: incentivar apenas a transferência de médicos concursados do interior para a capital, mediante o lançamento de edital de remoção. A proposta já foi apresentada ao secretário da Saúde estadual, que avalia ser uma saída viável para a manutenção dos médicos nos locais para onde foram concursados. Uma proposta que nós vamos encaminhar para a Secretaria de Administração e Previdência do Estado, dado que essa matéria é uma matéria que é tratada do ponto de vista organizacional pela Secretaria de Administração. No entanto, ontem também eu estive no sindicato e nós discutimos lá sobre a nossa preocupação, a preocupação da Secretaria de estar transformando os vínculos da força de trabalho dos médicos de contrato precário para contratos efetivos. Para isso, nós temos que trabalhar na realização de concursos públicos para a categoria médica e para outra categoria. Já sobre a denúncia de interferência política na transferência dos médicos, o gestor garante que já foram tomadas providências. Ontem mesmo eu expedi um ofício para o Ministério Público, colocando a relação dos que foram nomeados, a relação dos que tomaram posse
e o local onde eles tomaram posse. Dessa forma, nós estamos colocando para o controle externo, e vou fazer isso para o sindicato, para o CRM, a possibilidade de vocês da imprensa, dos órgãos de controle externo, controlar se esses profissionais que têm a obrigação de passar todo o estágio probatório naquele local, se efetivamente vão passar. A seguir, Polícia Civil dá cumprimento a mandados de prisão preventiva dos acusados na Operação Cargas. Continue aqui no 23.1 Dia News, primeira edição, retorna em instantes.